Bom dia, meus queridos. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, que essa semana venha radiante, cheia de amor, cheia de alegria, cheia de felicidade, com muita saúde para todos nós. Hoje nós vamos dar continuidade às cartas de João. Nós já estamos na primeira carta de João, falando da sua estrutura e do seu desenvolvimento. Agradeço a todos vocês por estarem no meu canal do YouTube, que é Alice Bíscaro, dando seu like, compartilhando, né, mandando mensagens. Eu agradeço demais a vocês e não esqueça que tem a apostila também, né? A professora trabalha e vive disso. Então, com a venda da apostila, né, nós estamos nesse momento difícil e eu estou sem dar aula, então essa também foi uma nova porta, né, que se abriu para eu conseguir me manter também nas dificuldades. E estou achando ótimo, né? E nunca tinha usado, né, esses meios midiáticos, mas estou gostando muito de fazer parte, né, do canal e poder levar também a mensagem e o ensinamento a todos. Vamos falar então dessa estrutura da carta. A carta trata-se de uma meditação apaixonada sobre a autenticidade cristã, expressa em termos de amor e de fé. Divide-se em 3 partes e desenvolve o tema de João, que é a comunhão de Deus com o ser humano. Olha que linda é essa carta. Então ela, do capítulo 1, versículo 1 até 4, nós vemos o anúncio autêntico. Depois, do capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 28, nós temos a primeira parte, que vai falar dessa comunhão com Deus. É o caminhar na luz. Do capítulo 2, versículo 29 até o capítulo 4, versículo 6, nós vamos tratar da segunda parte da carta, que é a comunhão com Deus, mas viver como filho de Deus. Eu caminho na luz para poder viver como filho de Deus. No capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 5, versículo 13, essa comunhão com Deus, ele vai falar de viver de fé e viver de amor. Nesse prólogo, vamos falar o desenvolvimento todinho dessa estrutura, que ele fala do anúncio autêntico, que está no capítulo 1, versículo de 1 a 4, ele vai explicar o ponto de partida e a intenção da sua carta, introduzindo o leitor diretamente no coração da comunidade cristã. Essa comunidade vai viver a sua própria experiência nas dificuldades que ela vai encontrar em relação à fé. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos, temos apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou. E nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos, ouvimos e nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escreve-nos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Então esse é o prólogo da primeira carta de João. Então, esse prólogo ele vai introduzir o leitor, né, no seio da comunidade cristã.
Agora, na primeira parte, que ele fala do caminhar na luz, ele vai dizer que Deus é luz e nele não há trevas. Quem está na luz se reconhece pecador. Nós somos pecadores. Então, quem está na luz se reconhece pecador, não tem empáfia, soberba de achar que não tem pecado, porque isso aí é um grande pecado, é o pecado da soberba, pecado dos primeiros pais, né? Que é a soberba. Cristo, ele sim é o vencedor do pecado. Ele vence o pecado para nos dar o quê? A vida eterna. Observar os mandamentos. Amar. Amar é a autêntica experiência que você pode ter com Deus. Amor vai ser a síntese de todos os mandamentos. E no capítulo 2, de 9 a 11, ele vai falar do amor e do ódio. Então, é muito importante, nos tempos que nós estamos vivendo, conhecer João. Leiam a carta, é pequenininha, não se atenha. Eu não posso fazer isso aqui, infelizmente, de ler, né, a Sagrada Escritura, mas leia antes das aulas. Vai enriquecer muito a minha aula se vocês lerem a Sagrada Escritura. Proclamar a própria fé. Está no capítulo 2, dos versículos de 2 a 28. A vitória daqueles que acreditam, dos crentes. Os crentes e o mundo. A última hora e os anticristos. A fé como sinal dos verdadeiros crentes e permanecer firmes na fé. Eis a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. É esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz. Então a imagem da luz pela qual Jesus se designa no Evangelho como portador da verdade. Está lá no 4º Evangelho, João 8. A carta aplica-se a Deus, fonte de toda a revelação e por isso mesmo de toda a santidade cristã. Falar de luz era falar de Deus. A gente tem que entender que naquela época existe muito misticismo pagão, que buscava aproximar-se do reino da luz pela iluminação interior, o êxtase como uma iniciação ritual. Enquanto João vai afirmar que o cristão anda na luz porque Deus é isento de trevas. A segunda parte vai falar da comunhão de Deus, viver como filhos de Deus. Somos filhos de Deus, nascido em Deus. O imperativo cristão, ele ama o teu irmão. Quem não ama está na morte. João 3, versículo de 11 a 18. Quem não ama está na morte, está em pecado. Quem crê, ama e confia em Deus. E depois, no capítulo 4, ele vai falar da fé em Cristo como sinal do Espírito de Deus. Aí ele vai dizer: pois a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. Então, às vezes, nós matamos o nosso irmão, não é com tiro nem com facada, é com a língua. Então, tenhamos cuidado quando falamos no irmão, porque você mata o irmão. Quando você faz uma difamação contra o irmão, quando você faz aquela fofoca, não existe fofoca do bem, tá? Isso não existe. Amor em obras e verdade.
Esta expressão em João vai indicar dois aspectos essenciais do amor. O amor, para ser autêntico, deve-se ter atos concretos, mas só será verdadeiramente cristão se prolongar na vida concreta da pessoa o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Tal amor é, portanto, uma expressão da nossa fé e da verdade de todo ser humano. Amar, assim, é verdade. A comunhão com Deus é viver de fé e é viver de amor. João 4, versículo 7, até primeira carta de João 5, versículo 13. Então ele vai falar disso. Na fonte do amor. Lá no capítulo 4, versículo 17 até o versículo 21, ele vai falar na fonte do amor. Deus é amor. Tá aí, aonde está essa expressão tão, propagada e tão pouco realizada no concreto da vida, Deus é amor. Quem ama vive em Deus. Quem ama não teme. A vitória é do cristão. O testemunho de Deus, o cristão dá testemunho de Deus na sua vida concreta, no seu caminho pessoal. Quem crê no Filho tem a vida, a salvação, a vida eterna. E depois ele vai dizer no capítulo 5, versículo de 14 a 21, a exortação final que vai resumir essa carta. Caríssimo, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e tudo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que lindo! Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, e nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos mutuamente, Deus permanecerá em nós e seu amor em nós é perfeito. Explicadinho. Maravilhoso. Deus, então, é amor. O autor pretende dar uma definição e afirmar que Deus se revelou em seu Filho como um Deus de amor. Ele se revela por amor. Esse amor que se manifesta na história da salvação revela ao mesmo tempo o amor do Pai por seu Filho. Para João, todo amor vem de Deus e reflete em nós a própria vida na Trindade. Graças à fé, os cristãos conhecem esse amor de Deus manifestado a nós. É assim terminamos a primeira carta e vamos passar para a segunda carta de João. Obrigado a todos. E um início de semana com muita alegria, com muita saúde. Não se esqueça de ir no canal, compartilhar, dar o seu like e comprar a apostila. Obrigado a todos vocês.